Eu acompanho os BRICS há muito tempo, Adalberto, e desde 2009, na primeira cúpula dos BRICS, né, que ainda não havia nem a África do Sul ela é acrescentada, né, ela se soma ao grupo, melhor dizendo, no ano seguinte, tínhamos ali um projeto que fazia até algum sentido, né, sob o ponto de vista geopolítico. Eram economias que tinham ali uma expectativa de crescimento muito alto, né? No longo prazo. Lembramos aqui do relatório do Goldman Sachs, do economista Jim O'Neill, que previa que Brasil, Rússia, China, África do Sul, enfim, estariam entre as maiores economias, né, até os anos 2040, 2045. Então fazia ali algum sentido, e essa turma se juntou, na verdade, para fazer um grupo de economias que tinham agenda, de certa forma, de interesses comuns. Por exemplo, uma maior representatividade nas organizações multilaterais, né? No FMI, no Banco Mundial, ou mesmo no Conselho de Segurança da ONU. São pretensões que até, de certa forma, válidas. Afinal de contas, quando essas instituições foram criadas no pós-Segunda Guerra, a geografia econômica mundial era outra. O peso relativo das economias era muito diferente. Eram reivindicações justas pela, digamos, mudança da geopolítica mundial. Exatamente. E havia, evidentemente, um projeto econômico. Houve ali em 2014 a criação do Banco dos BRICS, né, que até então era um banco, digamos, que estava ali muito focado na questão do financiamento da infraestrutura, né, sobretudo para os países que compunham o bloco. Mas, infelizmente, em 2023, a gente observa, né, uma guinada, né, um cavalo de pau, digamos, nesse projeto, no momento em que outras economias são inseridas, né, se juntam aos BRICS, economias que, na verdade, faziam muito mais parte de um projeto chinês do que propriamente de um projeto do bloco, propriamente. Então, o BRICS digamos, né, com convite à entrada de países como a Etiópia, como o próprio Irã, né, como a própria, digamos, o Egito, né, Emirados Árabes, agora a Indonésia. Não era um projeto do Brasil, não era um projeto da Índia, não era um projeto da África do Sul, era muito mais um projeto da China e da Rússia, né? E aí sim aconteceu aquilo que a gente temia, né, desde o início da criação dos BRICS, que ele acabou virando um bloco, né, para fazer um contraponto à ordem ocidental. Esse é que é o ponto, né? E aí a pergunta é, o que o Brasil tem a ganhar agora com esse bloco? Agora ficou difícil a gente justificar. Então, tudo isso somado a uma retórica vamos transacionar em moedas locais, né, nos BRICS, a própria declaração conjunta dos BRICS, ali falava, fazia uma crítica muito severa ao bombardeio das instalações nucleares no Irã, né, não mencionava exatamente os Estados Unidos, mas obviamente está subentendido, né, fazia uma crítica também muito severa a bombardeios a instalações civis russas pelos ucranianos, né? Classificava a economia americana como uma economia protecionista, né? Vamos combinar qual é o país dos BRICS que pode ser classificado de país aberto, liberal ao comércio exterior, né? E a questão, né, das moedas locais, que eu sempre também costumo dizer, nós não temos a ganhar nada com isso sob o ponto de vista econômico, muito pelo contrário. A gente acaba criando um irritante a mais numa relação comercial bilateral que já vinha muito ruim. Resultado, 2 dias depois, né, da liberação, da publicização dessa carta, o Brasil recebe dessa declaração conjunta, o Brasil recebe uma carta dizendo que seria tarifado em 50%. E aí, não adianta mais relação diplomática, não adianta mais a gente saber que para Washington, Alberto, via de regra, o Itamaraty envia os seus melhores quadros, porque é a embaixada mais importante do Brasil, ao lado da embaixada em Buenos Aires, na Argentina. Então, tradicionalmente, os melhores quadros do Itamaraty são enviados para lá. E, incrivelmente, a gente não conseguiu abrir um canal de diálogo com as autoridades americanas, mesmo com os melhores diplomáticos. Que não existe até hoje. Que não existe até hoje. Sim. E então, qual seria o último recurso? Uma tentativa de contato direto do presidente Lula com o presidente Trump. E aí vem a narrativa de que, mas nós fomos humilhados, né? Recebemos uma carta deselegante, fere a soberania brasileira e os pontos que foram tocados na carta. Pois, muito bem, vamos ligar para o presidente Trump e dizer, olha, são 2 temas aqui separados, né? Isso aqui eu posso tentar resolver, isso aqui é mais complicado, eu não tenho como interferir, porque isso aqui é o judiciário brasileiro, eu não tenho muito o que fazer. Agora, isso aqui eu posso tratar, que é a parte comercial, que inclusive está mencionada no último parágrafo da carta. Ele fala isso. Sua economia é muito fechada, você tem um comércio muito complicado com os Estados Unidos e
Se vocês Barreiras resolverem não fazer tarifárias. movimentos, né, nessa linha, eu posso reconsiderar as tarifas, né, que estão sendo colocadas contra vocês. E aí eu queria só fazer um último comentário. No começo do governo Trump, em janeiro, o ministro, então, primeiro-ministro então do Canadá, que era o ministro Trudeau, ele foi chamado pelo presidente Trump de governador do 51º estado americano. Né? Ele não foi chamado de governador. Né? O presidente Trump também se referiu de forma muito inadequada, né? Também em relação ao povo mexicano na questão do fentanil. Né? Sim. Então, olhando por esse lado, vários presidentes, para não citar o Zelensky, que passou por uma situação terrível, né, no Salão Oval da Casa Branca, todos esses presidentes ligaram para o Trump, mantiveram seu contato, e no caso do Trudeau e da Claudia Sheinbaum, do México em particular, eles conseguiram, por meio de uma ligação, evitar a tarifa de 25%, que naquela época foi ameaçada, que seria imposta contra esses países. Então a pergunta que fica é, por que o presidente Lula não pode fazer a mesma coisa? E Adalberto, aí, fazendo só um comentário final, né, a impressão que passa, né, é que há uma perspectiva, há uma sensação de que, politicamente, o governo atual do Brasil está ganhando com a situação. Então, talvez não seja do interesse do governo brasileiro fazer os movimentos que seriam necessários, que é aquilo que a sociedade espera.